já vai se preparando para novos topos, porque o Banco Central americano já falou que vai começar a cortar juros nos Estados Unidos. E isso, meu amigo, faz o dinheiro jorrar pelo mundo. Então, eu vou te mostrar o que está acontecendo nesse momento de virada na macroeconomia americana, por que você, investidor, tem que ficar bem atento para conseguir montar suas posições corretamente. Eu vou falar também dos impactos na Bolsa Americana e também na Bolsa Brasileira, o que tem aí pra gente, né? Então, se você quer sair na frente da maioria, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Vambora! Inegável que a macroeconomia é o driver principal quando a gente fala de ações e também dos títulos de renda fixa. Quando a gente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o pulmão do mundo, a maior economia do mundo, a gente tem um sentimento do que pode respingar para o resto do mundo. Nós, como brasileiros, somos de um país emergente, então eles categorizam bem os seus investimentos e quando acontecem essas mudanças drásticas de mercado, que já vão acontecer agora em setembro, quem está antenado sabe o que está fazendo, vai ganhar muito dinheiro. Então fica bem atento nesse vídeo. E o indicador mais simples de macroeconomia é os juros americanos, as interest rates do Fed. Eles definem o quanto que é a taxa básica, a taxa referencial de juros lá nos Estados Unidos, quando você vai fazer uma aplicação, por exemplo, de uma renda fixa, ou quando você uma empresa vai captar dinheiro, os bancos, a taxa entre eles para você fazer um CD, né, o Certificate of Deposit, é baseado nessa taxa. E existe uma correlação muito importante, que eu vou te mostrar os detalhes, os refinos ao longo desse vídeo, que assim que o Fed ele aumenta a taxa de juros, a Bolsa Americana ela cai. Existe essa correlação muito forte. É 100% às vezes? Não, tá? Mas é muito provável quando isso acontece. Nós vimos aí, por exemplo, 2021, 2022, como é que a Bolsa Americana chegou com aí 30%, 40%, né? Por conta da elevação da taxa de juros, tá? Porém, por um outro lado, quando se alivia a taxa de juros e ela começa a ter o ciclo de baixa dela, a gente consegue ver que a Bolsa Americana começa a performar mais. E ela performando, meu amigo, o dinheiro jorra para tudo quanto é lado. Não se engane que não é só os Estados Unidos que cresce. Ah, o Filipão tá aí falando dos Estados Unidos, eu quero saber de Brasil, sou patriota. Meu amigo, o dinheiro, ele não tem patriotismo não, ele entra para onde tiver rentabilidade melhor. Então, o americano com certeza vai colocar dinheiro em umas empresas boas, que vão estar gerando rentabilidade para ele e para os seus acionistas também. Então, essa correlação é fundamental, eu vou te mostrar daqui a pouquinho na minha tela, para ficar bem claro para você o timing certo disso daí, tá? Mas então, por que os Estados Unidos vai agora baixar os juros? Todo mundo sabe o que aconteceu lá no final de 2019, início de 2020, o impacto do lockdown na economia mundial. Aquilo fez as pessoas ficarem dentro de casa, consumirem menos, a inflação ela foi lá para baixo, o desemprego aumentou, isso criou um certo problema, né? Além do problema humanitário, também um problema econômico no mundo, né? Isso fez a inflação ela despencar. Depois desse momento a gente conseguiu verificar uma expansão na atividade, nem tudo cai para sempre, nem sempre a economia ela desaba e continua ali embaixo, né? Então ela voltou a subir progressivamente. A inflação americana, que estava baixíssima, ela chegou nesse nível que você está vendo aí, 9,1%. Ela partiu lá de 0%, quase ali em 2020, né? Quase teve deflação nos Estados Unidos, até o patamar de 9,1%. Então o Banco Central americano, o Fed, ele vendo essa inflação, ela fugindo do controle, ele não tem outra alternativa a não ser aumentar os juros, tá? Para controlar a inflação. Esse é um dos objetivos dos bancos centrais, controlar a inflação e manter uma boa empregabilidade, tá bom? Então, ele foi aumentando os juros, né? Ali depois, né, do lockdown, né? Ali em 2021, 2022, ele teve que fazer isso para a economia americana ela não degringolar, entendeu? Então, nesse momento, a gente viu uma retração muito grande, principalmente nas ações de tecnologia, elas chegaram a cair 40%, 30%, tiveram ações que caíram 50% por conta desse aumento dos juros, tá? O que faz o aumento dos juros? Bom, se você tem um empréstimo, né, 2% ao ano, beleza? Mais ou menos é isso que você pagava. E você tem uma empresa que precisa de empréstimo para, sei lá, para comprar estoque, para vender. Então você já está contando que é 2%. Aí do nada o Fed ele vai aumentar para 3%, para 4%, chega em 5%. Então pode ser que não vale a pena você manter a sua atividade, já que você depende, por exemplo, do empréstimo, pode ser que você feche as portas, entendeu? Então isso aí fez muitos bancos quebraram, por exemplo, o Silicon Valley dos Estados Unidos, ele quebrou,
porque ele estava com taxas pré-fixadas e o juro subiu, ele tomou na tarraqueta por conta da marcação a mercado, que também acontece na bolsa, no mercado americano também, tá? Então isso aí foi muito drástico, a gente viu as ações caindo por conta do aumento dos juros, tá? Só que o juro já tá há alguns meses, se não há mais de um ano aí, que tá no patamar de 5,5%. Então chegou nesse patamar, tá lateral há um tempo, então algumas empresas ruins, elas realmente não estão performando, agora as empresas que são lucrativas, têm um bom ROI e atratividade para os investidores, continuam numa boa. Agora você vai ver essas cacareco varejista brasileira aí estão só caindo, né? Pessoal da CVC aí, um abraço. Mas aí a gente está vendo então essa flexibilização agora do Fed. O Fed já está com um tom mais hawkish, né? Teve um encontro agora dia 23 de agosto que o Powell lá em Jackson Hole, é um evento que ele faz todo ano, 2 vezes por ano, se eu não me engano, que ele falou sobre a perspectiva da economia americana, o mercado ficou bem de olho, eu vi ao vivo ali, ele falando que a hora chegou para ele começar a baixar os juros. O Powell, ele é um grande dovish, ou seja, ele quer a taxa de juros sempre baixa e a bolsa decolando. Então isso aí anima o mercado, mas calma lá que não é assim que funciona. Você, meu Deus, vai baixar os juros e a bolsa vai dobrar, vai triplicar, vai com calma, eu vou apresentar daqui a pouquinho algo que faz sentido, né, um movimento de curto prazo, tá bom? Por conta dessa benesse aí que dá para o mercado, dá para as empresas, dá para a economia americana, né? Mas dito isso, quanto que o mercado está esperando que o Fed vai baixar de juros? Porque a verdade quanto mais baixar, que está agora em 5,5%, se baixa para zero, por exemplo, essa gordura toda, meu amigo, vai decolar, as bolsas vão explodir, o valuation das empresas vai subir pra caramba, lógico que depende de outros fatores, né? As techs agora estão soltando os earnings delas, mas o que é previsto aqui agora é que o Banco Central dos Estados Unidos vai cortar as taxas de juros em 25 pontos base agora em setembro, novembro e dezembro, tá bom? Então a expectativa é baixar ali para aproximadamente 4,5%. Então a ideia é ir baixando um pouquinho, né? Se você não sabe, o Fed, quando ele começou a aumentar os juros lá em 2021, ele começou muito rápido, 0,75 por vez para controlar a inflação, né? E agora ele está soltando devagar, 0,25, 0,25, 0,25. Isso dá uma lenha na fogueira para as ações americanas no curto prazo. Isso é inegável. Essa correlação no curto prazo é muito forte, porque as empresas elas têm, né, bilhões ali em dívidas e debêntures e tudo mais. Então, se você diminui essa carga dos ombros delas, elas vão ter uma projeção de caixa maior no futuro. Então, é uma questão bem simples de compreender, né? Então, vai acontecer dia 18 agora de setembro, 18/9, anota essa data, né? Em que vai começar os cortes aí do Banco Central Americano, do Fed, né? Então, o Powell vai anunciar provavelmente o corte de 0,25%, né? Isso aí faz os investidores começarem a ficar mais agressivos, né? Quanto menor os juros, aquele boom da Lelê de juros a 0%, qualquer negócio que mesmo que não fosse lucrativo ou caro demais, startup, aquele negocinho, aqueles macaquinhos, né? Aquele quadrinho de macaquinho, NFT, aquelas porcaria, tudo subindo, né? Então o mercado estava irracional naquele momento. Quando os juros ficam baixos, o mercado fica um pouco irracional, tá? Mas é importante você que é investidor saber separar o joio do trigo. O que vale a pena você colocar o seu dinheiro, o que vale a pena você se manter afastado. Mas a verdade, quando acontece esse movimento de baixa de juros, grande parte das ações acaba subindo, né? Então, se manter segurando no que está subindo, porque existe uma grande chance, não é certeza, a correlação não é 100%, de você ganhar dinheiro com esse movimento que vai acontecer a partir de setembro. Então, esse aqui é o juros americano. Então, observe que ele está agora no patamar de 5,5%. Então, ele está desde julho de 23, tá? Mais de um ano que o juro americano está ali flat em 5,5%, tá bom? Observe que essa alta toda aqui dos juros aqui, ó, a partir de 2021, 2022, né? Ela começou a ferir muito o mercado americano. Vou projetar daqui a pouquinho a correlação, mas é importante você saber. Estude aí como é que é a taxa de juros americana. Só você jogar o US em TR. Então, você consegue jogar no TradingView, esse software que todos utilizamos, né, para você analisar os ativos, e aí você vai ter esses dados fundamentalistas, macroeconômicos dos Estados Unidos, tá? Mas eu quero saber a correlação com a bolsa, né? Eu quero saber das ações, das opções, então como faz para ver isso? Você vem aqui para comparar, ó, comparar ou adicionar símbolo, depende de onde você estiver. Se estiver no Brasil, vai vir em português isso, né? Então você vem ali e bota, por exemplo, ó, o SPX, tá?
O SPX é o maior ETF da Bolsa Americana, está relacionado à Bolsa no geral, as 500 maiores empresas, né? Então você vem aqui, ó, em nova escala de preço. Então pronto, agora a gente tem a taxa de juros, que está aqui em vermelho, e você tem aqui a Bolsa Americana, que está em roxo, rosa, essa cor aqui, né? Que está subindo. Então aqui a gente consegue ver a correlação fortemente. O último ciclo, o que aconteceu? Então olha só, a gente, para entender o que pode acontecer daqui para frente, o que é mais provável, temos que estudar a história. Você, investidor, tem que entender de história para saber mais ou menos o que pode acontecer. Não é certeza que vai repetir o mesmo padrão, mas a gente tem que ter uma noção, né, do que aconteceu, se está próximo ou não daquele movimento, né? Então observe, olha só, aqui em 2019, antes, né, de tudo aquilo que aconteceu lá do Covid e tudo mais, a gente começou a ter, né, nos Estados Unidos uma baixa de juros aqui. Ele foi de 2,5% para 2,25%. Então ele cortou 0,25 também, né? E depois cortou mais 0,5. Então, antes de acontecer o Covid, a Bolsa Americana já estava subindo pra caramba. Quanto que subiu a Bolsa Americana? Estou sendo bem direto ao ponto aqui para que você tenha uma resposta um pouquinho mais rápida, tá? Então, desde quando o governo americano, olha só, ele começou aqui, ó, a cortar os juros nesse nível aqui, tá? O S&P estava ali, o SPX estava 2.948, tá bom? 2.900, vamos colocar assim. Foi até o seu nível de 3.200, tá? Então o S&P ele subiu mais de 300 pontos, em torno aí de 10%, 12%, e muitas ações subiram mais de 50, mais de 40 ações que estão em forte tendência. Isso aqui é média da bolsa, isso aqui não vai só subir 10% as ações. Eu acho que em ações podem subir muito mais do que isso. Então, nesse último ciclo de corte de juros, em que o Fed começou a fazer e teve que mais agressivamente fazer um corte maior ainda por conta da crise do Covid, que não foi esperada por ninguém, né? Poderia ter subido mais, quem sabe, a Bolsa Americana. Teve aí uma alta de 12% aproximadamente, tá? Então, você tendo ações, por exemplo, americanas, no momento que começa a cortar os juros, eu entendo que no curto prazo você ganha com sei lá, 90% de chance disso acontecer, entendeu? Agora, no médio e longo prazo, talvez isso não seja sustentável, tá? Então, assim, daqui a pouquinho eu vou te trazer a minha opinião, mas a correlação é essa. Quando você tem um corte de juros, o início do corte de juros, geralmente isso alimenta demais as ações americanas, tá? E nesse momento em que os juros aqui, americano, ele ficou em 0%, né? Nesse patamar de 0,25%, olha como é que a Bolsa Americana decolou. Então, se isso aí acontecer, do Fed chegar muito próximo aí de 0% ou 2%, a gente pode ter uma alta nas ações aí muito relevante, né? Ela pode quase que dobrar ainda mais o valor, né, do valuation do S&P, por exemplo, e das ações como consequência disso. Então essa é a correlação que se tem quando você começa o corte de juros, é grande chance, mas depende do ritmo. O ritmo vai ser ditado ao longo do tempo, ao longo dos dados fundamentalistas que forem estar saindo aí ao longo de 2024. E no Brasil, o que pode acontecer? Bom, no Brasil, por um outro lado, apesar do dinheiro estar fluindo para todos os lados, a gente está num ritmo diferente. O Brasil ele está pensando em aumentar os juros, igual o Campos Neto ele já está ventilando essa hipótese, então está na contramão do que está acontecendo nos Estados Unidos. Se a casa tivesse direitinha, tivesse tudo ajeitado, a gente já estaria nessa perspectiva aí de também estar baixando os juros, assim como grandes outros países, a Europa também, muitos países vão estar fazendo isso com certeza, né? Mas a gente está num patamar diferente. Se a gente mantiver os juros como está, 10,5% a taxa Selic, né, que é o nosso referencial na nossa taxa de juros, então isso aí eu já entendo que já seria algo interessante. Mas o mercado já está prevendo uma alta de 0,25%, quem sabe de 0,5%. Então está na contramão, porra. Então o dólar, meu amigo, sinceramente, eu gosto de ter certo olhar no dólar, certa opinião, mas está um mix de informações que é muito difícil agora, nesse curto prazo, saber a direção do dólar. O dólar já é difícil, mas nesse momento que Brasil está subindo, Estados Unidos está baixando, tem risco fiscal, então fica complicado. Por um lado tem o carry trade, que aumenta o diferencial de juros, mas ao mesmo tempo tem ainda o risco fiscal. Eu vejo o dólar até lateral, quem sabe, uma força cancelando a outra, mas vai ficar complicado nesse sentido o câmbio brasileiro. Então como ganhar dinheiro nesse cenário? Que o Fed começa a baixar os juros, então Estados Unidos, olhando para Estados Unidos. Bom, o Fed, ele quer sempre estar colocando mais lenha na fogueira.
né? Ele quer ver a bolsa subindo, o objetivo é esse, não sei se é para reeleição de democrata, não sei qual que é o objetivo, mas eles querem ver a bolsa new record heights sempre, né? Cada vez um topo histórico maior, né? Então, esse comprometimento já mostra muito, né? O lado que o Powell tá, ali da printing money, né? Cada vez colocando mais lenha na fogueira, baixando os juros, aumentando o nível de empregabilidade das pessoas. Então isso aí pode trazer um problema futuro, esse excesso de aquecimento da economia americana. Tem alguns componentes ali, uns secretários ali do Fed que já estão de olho nisso aí, já estão um pouquinho cautelosos e sabem que no curto prazo é bom, mas no médio prazo pode dar problema. Então, que ações podem performar mais? Meu ponto de vista, não é recomendação de compra, de venda. Na verdade, não existe certeza no mercado financeiro, você precisa ter essa consciência. Existem probabilidades. Essa correlação de baixar juros e subir ações americanas é muito grande. Então, no meu ponto de vista probabilístico, o que eu penso que eu estarei fazendo na minha carteira, eu estarei comprando ações americanas focadas nessa alta de curto prazo. Ações que têm bom valor, que têm grande capacidade de estar crescendo, por mais que a economia americana esteja com valuation caro, tem ações que estão baratas, eu ensino aqui no meu canal como você fazer o swing trade de valor, beleza? Mas eu vejo as ações americanas nesse momento, ou BDRs mesmo, você não precisa comprar necessariamente, não precisa mandar o dinheiro para fora, remessa online, você pode comprar BDR, já é um primeiro passo interessante, né? Porque eu vejo que os Estados Unidos vai sair na frente, o Brasil está atrasado por questões fiscais, problemas que aconteceram nos últimos 2 anos em relação à dívida, está tendo que ser mantido esses juros ou subindo na contramão do que o mundo está fazendo. Então eu vejo os Estados Unidos, mais uma vez, performando acima do que a gente está pensando no Brasil. Claro que algumas ações brasileiras exportadoras ou que podem se beneficiar desse cenário que não é um cenário só de mercado brasileiro, elas podem se dar muito bem, proteína animal, quem sabe? Então, interessante. A VEG tem grande parte da receita nos Estados Unidos. Então, as ações americanas em negócios nos Estados Unidos, nesse primeiro momento, vão se dar melhor. Então, recapitulando, o que eu penso para essa queda de juros nos Estados Unidos? Primeiro ponto, uma alta é muito provável nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, as ações americanas ganhando preço nos próximos meses, tá? Eu vejo isso acontecendo. Mas cuidado com essas empresas bunda lelê que não têm lucratividade, PL esticadíssimo, acima de 40, empresas, né, vai ter um monte de mico aí voltando para o mercado. Cuidado, muita atenção, saiba o que você está fazendo. Terceira questão, a queda de juros é muito boa para a Bolsa, tá? Mas tem que saber se posicionar na hora certa, no ativo certo. É acompanhado por quem já faz isso há décadas, ou senão você vai estar tateando aí para tudo quanto é lado, pode ser que você não alcance o resultado da maneira que você estava imaginando. Então eu vejo uma alta no curto, mas no médio prazo pode ser o que aconteceu nas últimas crises. 2008, né, se você pegar 2000 também, em que o Fed começou a baixar os juros para dar ainda mais força para as ações americanas, deu no curto prazo, mas aí o desemprego disparou nos Estados Unidos e aí a economia foi para o beleléu. Então, muita atenção nessa inversão dos juros americanos. É bom no curto, mas fica atento. Depois você vai assistir esse vídeo e você vai ver, caraca, realmente aquilo ali fez sentido. Ou não, o Filipão falou um monte de abobrinha, não sei. Eu falo de forma probabilística. Eu estudo o passado para aplicar no presente e ter muito mais resultado. Se você quer aprender mais sobre swing trade raiz, como faz para você identificar essas oportunidades, para ter mais rentabilidade, no final das contas, eu recomendo você participar da mentoria do Trader Raiz, que a gente olha o panorama, traça melhores estratégias em ações e opções também para trades mais curtos, né? Então eu recomendo você participar da mentoria do Trader Raiz para ficar antenado também do que está acontecendo com a economia e com os principais ativos brasileiros. Beleza? Eu compartilho minhas ações, meus movimentos de carteira. Não sou analista, mas eu estou sempre no mercado, sou um grande investidor e adoro estar ajudando outros investidores a progredirem. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!